Clarice Lispector foi uma escritora brasileira nascida na Ucrânia. Autora de linha introspectiva, buscava exprimir, através de seus textos, as agruras e antinomias do ser. Suas obras caracterizam-se pela exacerbação do momento interior e intensa ruptura com o enredo factual, a ponto de a própria subjetividade entrar em crise. Em dezembro de 1943, publicou seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Escrito quando tinha 19 anos, o livro apresenta Joana como protagonista, a qual narra sua história em dois planos, a infância e o início da vida adulta. A literatura brasileira era, nesta altura, dominada por uma tendência essencialmente regionalista, com personagens contando as dificuldades da realidade social do país da época. Clarice Lispector surpreendeu a crítica com seu romance, seja pela problemática de caráter existencial completamente inovadora, seja pelo estilo solto, elíptico e fragmentário. Este estilo de escrita se tornou marca característica da autora, como pôde ser observado em seus trabalhos subsequentes. Na época da publicação, muitos associaram seu estilo literário introspectivo a Virginia Woolf e James Joyce, embora ela afirme não ter lido nenhum desses autores antes de ter escrito seu romance inaugural. A epígrafe de Joyce e o título, inspirado em citação do livro de Joyce, Retrato do Artista quando Jovem, foram sugeridos por Lúcio Cardoso após o livro ter sido escrito. Perto do Coração Selvagem ganhou o prêmio da Fundação Graça Aranha de melhor romance de estreia, em outubro de 1944. A obra de Clarice ultrapassa qualquer tentativa de classificação. A escritora e filósofa francesa Hélène Cixous vai ao ponto de dizer que há uma literatura brasileira a C antes de Clarice e DC depois de Clarice. Além de escritora, Clarice foi colunista do Jornal do Brasil, do Correio da Manhã e Diário da Noite. As colunas, que foram publicadas entre as décadas de 60 e 70, eram destinadas ao público feminino e abordavam assuntos como dicas de beleza, moda e comportamento. Em meados de 1970, Lispector começou a trabalhar no livro Um Sopro de Vida, Pulsações, publicado póstumamente. Este livro consiste de uma série de diálogos entre o autor e sua criação, Ângela Praline, personagem cujo nome foi emprestado de outro personagem de um conto publicado em Onde Estivestes de Noite. Esta abordagem fragmentada foi novamente utilizada no seu penúltimo e talvez mais famoso romance, A Hora da Estrela. No romance, Clarice conta a história de Macabé, uma datilógrafa criada no estado de Alagoas que migra para o Rio de Janeiro e vai morar em uma pensão, tendo sua rotina narrada por um escritor fictício chamado Rodrigo S.M. O livro descreve a pobreza e a marginalização do Brasil, temática que pouco aparece ao longo de sua obra. A história de Macabé foi publicada poucos meses antes da morte de Clarice. Agora faremos um resumo sobre a obra Perto do Coração Selvagem, primeiro romance de Clarice Lispector, escrito em 1944. O romance Perto do Coração Selvagem é notória a aproximação com os ficcionistas de vanguarda da época, James Joyce, Virginia Woolf e William Faulkner, pelo uso intensivo da metáfora insólida, entrega ao fluxo da consciência e ruptura com o enredo final. A própria narradora revela a consciência desse salto quando diz: além do mais, a psicologia nunca me interessou. O olhar psicológico me impacientava e me impacienta. É um instrumento que só transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído do estágio do psicológico. A prosa leve discorre com fluência e fluidez nos meandros da protagonista, na sua visão de mundo e interação com os demais personagens. Tudo isso revelou Clarice Lispector como mais que mera promessa na prosa da geração de 45. É o texto do sensível e do imaginário, ora enfrentando, ora diluindo-se aos incidentes reais de Joana. A moralidade diante da maldade, um instinto na condução da trama com uma certa dose de auto-martírio. A história de Joana, não a Virgem de Orleans, mas a personagem de Clarice Lispector nessa obra de estreia, marcou a ficção brasileira em 1944. A narrativa inovadora provocou frisson nos círculos literários. A técnica de Clarice Lispector funde subjetividade com objetividade, alterna os focos literários e o tempo cronológico dá lugar ao psicológico, o presente entremeado ao intermitente flashback. Joana expressa, por fluxo de consciência, sua vida interior, contrapondo suas experiências de menina a de adulta, mergulhando ora no passado, ora no presente, seguindo o fio condutor da memória. Joana viveu a infância ao lado do pai, a quem confiou, por meio de brincadeiras, suas incertezas infantis. Era sonhadora, contemplativa e, inconscientemente, provocava os adultos com as suas questões e opiniões. Escrevia versos, tinha medo de dormir sozinha e sentia muita pena das galinhas. Para ela, essas nem sabiam que iam morrer. A mãe, Elsa, morreu quando ela ainda era muito pequena. Conhecia pelas descrições do pai. O tempo junto a este também foi curto. Morreu quando ela ainda era menina.
Órfã, Joana vai morar com os tios. Logo nos primeiros dias de convívio, a severidade na casa se revela hipócrita, despertando-lhe uma visão repugnante daquilo que a esperaria no futuro. Eles fingem condoer-se da sua infelicidade. A relação entre sobrinha e tia é tensa, mas aceitável. A presença da menina sufocava. Um dia, ao acompanhar a tia às compras, como num teste para si mesma e para causar espanto aos outros, Joana roubou um livro, fazendo com que a realidade de sua relação com aquela família viesse à tona. Desabonando esse tipo de conduta, a tia pediu ao marido que encaminhasse a menina a um colégio interno, onde as diferenças entre Joana e o mundo que a cercava iriam se acentuar. A incapacidade de se adaptar aos lugares, a constante vocação para o mal e o desconhecimento de si mesma faziam parte do processo de descobrir-se, encontrar a razão de ser de sua existência. Nesse processo, surge um professor casado que lhe dá ouvidos, aconselhando-a na medida do possível. Ele torna-se seu amor adolescente, e Joana, sentindo uma espécie de inveja da esposa, sofre as agruras dessa primeira paixão. Ligada do internato, Joana casou-se com Otávio, que divagava tão intensamente quanto ela. Embora casado, mantinha um relacionamento amoroso com Lídia, sua ex-noiva, a quem engravidou. Isso aparentemente seria a causa de separação entre Otávio e Joana, além da diferença de temperamentos, expectativa de vida e compreensão de mundo do casal. Joana, que sabia tudo sobre o relacionamento dos dois, abordou a situação naturalmente, sem escândalo ou drama passional. No entanto, no seu interior, esse fato lhe suscitava muitas reflexões, sendo uma delas o projeto de ter um filho com o marido, antes de devolvê-lo à rival. Isso não se realizou e Otávio partiu, deixando uma suposta promessa de volta no ar. Depois da separação, um homem desconhecido passou a seguir Joana durante algum tempo. Um certo dia, ela se viu na casa desse estranho e, sem sequer saber-lhe o nome, desejando conhecê-lo por outras fontes e por outros caminhos, com ele teve alguns encontros. O desconhecido que, para ela, era mais um salto para sua autoinvestigação, um dia acabou partindo. Ela também embarcou sozinha para uma viagem não muito bem definida, dando a entender que, naquele momento, teria condições de se resgatar.